Olá, empreendedores, tudo bem com vocês? Estamos aqui na terceira temporada, sexto episódio do GPS Cast e hoje com essa pessoa bacana e cheia de energia, Jeff Gomes. Muito obrigado, Reginaldo. Estou muito feliz de estar aqui. Até que enfim saiu o nosso encontro. Já faz tempos aí que estávamos tentando combinar e Era, agora saiu. era para ele estar aqui desde a primeira temporada, Sim. né? Mas É aquela correria de costureiro, casamento, festas, a gente não para, mas sempre agitado, né? sim, Sempre cheio de sim. bastante E ainda compromisso, né? mais agora, fim de ano também tá um caos. Graças a Deus, a gente Isso é gosta muito assim. bom. Então nós temos um papo muito bacana aqui hoje. Jeff, em primeiro lugar, muito feliz por finalmente você estar aqui, né? Você trabalha aí com a alta costura e a gente vai explorar um pouco aí da sua trajetória, da sua jornada empreendedora, né? E de Sim. como hoje você é uma grande referência aí no mercado da Muito moda, né? obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz pelo convite mais uma vez. Muito bem. Você comentou comigo que você é nativo do norte do Paraná, Sim, né? sim. Eu nasci, numa cidade chamada Caloré, na verdade. Na verdade, nasci em Apucarana, porque Caloré não tinha maternidade na época. Mas eu fiquei lá até os meus 3 anos e meio, mais ou menos 4. E aí os meus pais vieram para Serquilho, em 93, 94. Então, sou praticamente um serquilense, né? Eu já estou com 37 anos, E então você passou uma temporada também em São Paulo, né? sim, sim. Em 2010 eu fui para lá, fiquei 10 anos. Eu comecei a trabalhar com o mercado de vestidos de festa em São Paulo. Depois que eu tinha me formado aqui no interior, já tinha passado por algumas empresas aqui na época, mas não tinha me encontrado ainda. Você se formou em design de moda, né? Sim, sim, eu sou formado em tecnologia de design de moda. Assim, isso em 2007, quando eu terminei. Em 2010 eu acabei me mudando para São Paulo para me arriscar por lá e acabei me E é muito encantando. bom, né, quando você tem, né? Então vamos falar que você tem uma tríplice região aí, né? Do Paraná para Serquilho, de Serquilho para São Paulo e depois retornando para Serquilho. Como é que foi para você o início, né? O que fez com que você brilhasse os olhos para essa área De moda. de moda? Até porque, né? Depois nós vamos falar sobre as suas outras habilidades Sim, aí, né? na verdade é engraçado, Reginaldo, porque todas elas estão meio que interligadas. Eu sempre fui uma criança que gostou muito de arte. E no período de escola, eu lembro que eu fui muito inspirado pelos meus professores, muito é, é, instigado, porque eles viam em mim possibilidades de um talento voltado à criação, ao desenho, à pintura, e isso foi sendo estimulado no decorrer dos anos. Quando cheguei no ensino médio e estudei aqui na Escola Plínio, nós tínhamos na época os festivais de poesia, festival de música inglesa, festival de música brasileira, e eu sempre participava de alguma forma, ou com uma apresentação, ou fazendo figurino para alguma das cantoras, das alunas. Então foi um processo muito natural, que eu dou graças aos meus professores que estimularam muito esse potencial criativo. E quando chegou ali naquele período decisivo, né, que a gente se pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Qual é a faculdade? Qual o curso e tal? Eu acabei pensando, bom, eu gosto muito de arte, gosto de criar, então alguma coisa nesse sentido vai ser o foco da minha carreira. Mas ao mesmo tempo eu queria ganhar dinheiro. E a gente sabe que no Brasil é muito difícil você conseguir ter um retorno financeiro com a arte. A gente sabe como no Brasil, infelizmente, ainda a arte não é tão valorizada. Sim, é uma área até às vezes discriminada, né? Muito, muito discriminada. Para você ter um. Hoje em dia a gente tem várias comunidades com a internet, grupos que se ajudam, tem empresas que auxiliam artistas e com as leis de incentivo, então é um pouco mais fácil do que há 20 anos atrás. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu falei, eu poderia fazer arquitetura, legal, mas eu odeio números. Depois pensei em fazer artes visuais, que no caso pintura, escultura, mas a gente ainda fiquei inseguro com esse retorno financeiro futuro e eu não queria dar aulas, por exemplo, ir para a área Acadêmica, acadêmica, né? exatamente. Uhum. Dança também era uma coisa que eu gostava, mas não. E aí eu falei, poxa, e se eu for para moda? A moda em si, ela me dá ferramentas de expressão
dessa minha inquietude Você artística. consegue colocar sua criatividade Exato. em forma de produto, De né? produto, Né? e eu posso usar isso ao meu favor para ter um Ou retorno. seja, né, a gente tem um momento aqui do nosso podcast que é justamente a gente falar muito sobre os insights, né? E hoje a gente ouve muitas pessoas falarem do propósito, viver o seu propósito e tal, mas é o que você comentou, né? Se o propósito não pagar a conta, a gente abandona o Não, propósito, né? exato. E o, Você vai viver de luz? e o Não vai que, rolar. o que você acabou fazendo foi, bem, eu tenho alguma coisa que eu gosto, eu tenho que fazer com que isso seja embalado de uma forma de algo que seja possível eu viver disso, né? Era exatamente isso aos meus 16 anos que eu me questionei. E aí eu falei, isso vai ser interessante, porque eu tinha pego uma revista, na época a gente nem tinha isso em 2005, 2006, a gente não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje, né? Exato. Principalmente por celular, né? Você falou da sua idade, né? E o que que é interessante, né? Eu falo que a gente que tem 40, perto dos 40, parece que a gente tem 100 anos, né? Porque a gente nasceu na fase analógica, a gente viu toda essa transformação e a gente teve que se adaptar ao mundo digital, né? Você pega o pessoal mais velho, às vezes já nasceu na analógica e não se adapta tão facilmente, mas Nós nós, conseguimos pegar todo esse processo de transição, e é uma exato. transição muito rápida, E né? quando você fala 2005, né, que não é um período tão distante, nós estamos falando em 2 décadas, mas 2005 as pessoas usavam fax, né? Exatamente. Não, e os celulares não tinham internet, É, era mensagem de exato, texto, só SMS, né? torpedos, Exato, né? torpedos, né? Exatamente. E isso foi interessante, porque eu peguei uma revista de moda e eu olhei, na época, até por sinal, o São Paulo Fashion Week está fazendo 30 anos, essa semana está acontecendo a Semana de Moda, e eu vi alguns estilistas que usavam, eu lembro que eu li o texto, e nesse texto tinha muita informação de arte sendo inspirada para a confecção da roupa. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E comecei a estudar. Na época eu lembro que eu ia para a biblioteca e pegava livros de moda para ler antes de entrar na faculdade. Falei, eu preciso saber se é isso mesmo. Meu pai me deu uma máquina de costura, eu comecei a descosturar as minhas camisetas e recosturá-las. Então eu já fui meio que para a faculdade meio que sabendo que realmente eu queria aquilo. E Já tinha se encontrado em termos sim, de profissão, né? profissão, exatamente. Eu só não sabia qual área ia seguir, mas eu sabia que Uhum. eu ia usar isso como perspectiva de futuro. E aí já fui para a faculdade e eu queria muito trabalhar desde cedo, então com 5 meses de faculdade eu já consegui um emprego numa confecção e já fui parar direto numa produção assim gigantesca não sei se posso falar a marca aqui, Pode, fica tranquilo. na época C&A, então eu já fui desenhar jeans Sim, que já é um infantil, grande magazine, né? com 17 anos eu já estava desenhando bermudas para crianças e tal. E ali foi um grande aprendizado, porque realmente eu acho que é muito interessante e importantíssimo o meio acadêmico, e todos precisamos passar por essa questão do estudo, da pesquisa e tal. Mas, principalmente na área da moda, você tem que pôr a mão na massa, você tem que entender como funciona todo o sistema de produção Como de já moda. dizia aquela frase, nada mais prático, né, do que uma boa teoria, e na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Eu tinha aquele sonho, aquela ilusão de que era tudo lindo, luxo, e de repente eu me deparei numa produção com mais de 150 costureiras trabalhando insanamente. Aquele E calorão, né? aquele calor, e você tendo que O entender. ar-condicionado soprando. Não, o ar-condicionado, não, o ventilador soprando ar quente, né? Exatamente, exatamente. E eu falava, meu Deus, cadê aquele luxo que eu tinha achado que era moda? Então, Isso é o bastidor, né? não, o desfile, a campanha, aquela coisa linda que envolve o sonho, é 1% de todo o processo. E eu sou muito grato por essa experiência que eu tive, porque foram 10 meses que eu realmente entendi como funcionava o processo de uma E cadeia. como é que foi para você essa primeira oportunidade? Você mandou Sim, eu currículo? mandava para todos os lugares. O Ou primeiro que me seja, chamou, eu entrei. Isso entendi. com 5, 6 meses de faculdade. Hum. Ou seja, você já estava correndo atrás, né? Lógico. Eu já queria trabalhar, Uhum. eu queria dinheiro, obviamente, queria trabalhar, queria ter o retorno, queria aprender e tudo Uhum. mais. E aí nesse primeiro momento foi muito interessante e logo em seguida eu participei de um concurso de moda na época, que era a FENIT em São Paulo, que era a Feira Internacional da Indústria Têxtil, e fiquei entre os 5 melhores estilistas desse concurso. Que E foi bacana. aí que deu Mesmo com pouca experiência. nada, né? 10 meses eu tinha de trabalho e 1 ano de faculdade.
Então, eu fiquei entre os 5 melhores do Brasil e eu tinha que confeccionar a coleção que eu tinha desenhado, que era um projeto inicialmente. Fiz a coleção, que eram 6 looks na época, e fiz o desfile lá no AMB, em São Paulo, e foi uma mega repercussão. Na época, a Cipatex patrocinou os meus sapatos, eles ficaram encantados com o trabalho, acabaram me convidando para trabalhar, entrar no time de Que desenvolvimento. bacana. Ou seja, tudo isso foi Foi, algo que foi 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 fluindo. e aí foi uma outra experiência, porque eu entrei no mercado calçadista, tive esse contato com o desenvolvimento de produto, que era uma outra área totalmente diferente do infantil, jeanswear. Isso me deu a oportunidade de ir para a Europa, já ir para feiras internacionais. Então as coisas foram fluindo. E aí chegou um momento que eu falei, acho que eu não quero mais ficar aqui. E foi quando eu fui para São Paulo em 2010. E Legal. aí foi para outra área. E aí você ficou uma década lá, né? Foi uma década em São Paulo. E eu fui para trabalhar já numa empresa de vestidos de noiva. Também era um desafio que eu não conhecia esse segmento. E eu gosto muito da moda justamente porque ela te dá essa possibilidade de você transitar Tem uma em ambientes. capilaridade, né? Tem. E aí nas noivas eu realmente me encontrei. Então eu tive esses momentos anteriores em algumas áreas, mas Subnichos, né? subnichos, e eu me sentia infeliz. Interessante isso, porque eu gostava do que eu fazia, mas ainda não me sentia completo. Especialização que é justamente festa, né? Festa. Não é o Não, casual, não é o não é dia o a dia, né? prêt-à-porter, não é o magazine, não é a produção em série, não é a escala. Eu passei por esse segmento. A pesquisa, por exemplo, de tendências é algo muito interessante, mas não me agrada. E realmente as noivas em si me chamaram a atenção porque é a individualidade, a subjetividade de cada pessoa no processo da confecção daquela roupa. Então, para mim, é algo muito importante e especial porque nunca é a mesma coisa. Nesses 10 anos, 12 anos de ateliê, já estamos em 2025, eu comecei com o ateliê depois que eu saí da empresa, eu fiquei 3 anos e decidi, surtei na empresa, coloquei uma máquina de costura no meu apartamento Pivotou e foi de embora. novo. Falei assim, olha, eu vou sair, vou colocar uma máquina de costura no meu apartamento e aprendi o que eu tinha que aprender. E coloquei a máquina de costura e voltei a costurar em São Paulo, sozinho no apartamento. Que legal. Então foi um pulo no escuro, assim, foi muito arriscado na época, porque eu tinha uma estabilidade, um salário e enfim. É, o pivotar, né? Que a gente costuma falar, né? Você pivotou e eu falo que a vida é sobre pivotar, Pivotar, né? exatamente, adorei esse termo. E foi muito legal, porque eu até falei pro dono da empresa, o empresário na época, que ele me perguntou qual o motivo que você quer sair? Eu tinha Tudo bem, né? eu estava super bem, a empresa super feliz com o trabalho, o senhor Fernando, lá do Grupo Nova Noiva. Eu falei, olha, senhor Fernando, eu tinha um sonho antes de vir para São Paulo e eu fiquei muito confortável na sua empresa. Eu sou muito grato, porque eu aprendi, vocês dão todo esse ambiente para que Uma um estrutura. colaborador se sinta feliz e fique aqui até o resto da vida. Só que eu estou deixando de sonhar com os meus sonhos. Então, eu preciso fazer isso agora, com 24 anos, porque eu sei que o tempo vai passando. Quanto mais vai passando, menos forças a gente tem para pivotear. Exatamente, isso é E verdade. eu falei, eu preciso fazer isso agora. E aí ele falou, então tá bom. E aí foi quando eu decidi sair e fiz o primeiro vestido, isso dia 8 de março de 2013. Postei nas redes sociais e nunca mais parei de costurar. Isso é muito bacana porque se a gente for olhar, né, para que a coisa aconteça, a gente tem que ter uma dose de ousadia, né? E 100%. até de responsabilidade, né? Muita. Né? É evidente que com um pouco de cuidado, né? É mais ou menos assim, né? Você vai andar 250 por hora numa pista de corrida preparado para isso, num carro que foi preparado para aquela velocidade. Então é a ousadia Sim, com, com com segurança, com segurança. Você não vai respeito. fazer isso na rodovia, Não, né? exatamente. Né? E é interessante porque é, eu sempre tive muitos propósitos na minha vida. Então, eu, obviamente, que era um risco muito grande, mas eu não tive medo. Eu tinha, óbvio, um repertório. De fato, eu já tinha me preparado para isso. Então, eu já tinha passado por algumas experiências. Uhum. Havia, sim, um risco de nada dar certo.
Esse é o único a única certeza que a gente tem que pode dar errado. Mas eu acho que é interessante que, óbvio que eu acho que eu dei certo e eu acredito nisso, porque em 12 anos de empresa, eu comecei sozinho com uma máquina de costura e hoje nós somos em 8. E a gente só não cresce mais porque realmente eu não quero. É uma questão De, de visão do de que você visão quer, né? daquilo que é satisfatório, por exemplo, para mim e para minha equipe. A minha. E o que te faz bem, né? Sim, exatamente. Ontem nós estávamos aqui, né? Teve um encontro, né, com o nosso clube e eu estava falando com o pessoal, falei assim, gente, talvez a gente não tenha clareza do que a gente quer, mas a gente precisa ter muita clareza do que a gente não quer. Não quer. E normalmente quando a gente tem clareza do que a gente não quer, o que sobra é só o que a gente quer. É exatamente isso. É exatamente, é Então exatamente. é realmente, né? E tem essa questão, né? Porque em geral a gente é empurrado, e a gente estava falando sobre tendências, né? Aham. E sobre também a gente seguir o senso comum, né? A gente vive às vezes num mundo, num ambiente em que você precisa crescer, você precisa avançar, e isso é muito individual, porque eu estava vendo esses dias atrás uma palestra do Geraldo Rufino e ele falou o seguinte: sucesso é ter alguém que liga para você porque você não ligou para ela. Sucesso é você ter amigos, sucesso é você ter pessoas que se preocupam com você. E aí ele pergunta no final: como é que está o seu sucesso? Né? É, Porque a medida do sucesso do ponto de vista monetário é uma forma de medir, sim, né? sim. Mas não é a única, né? Não, E o que não. você comentou é muito importante. E às vezes o empreendedor fica nessa dúvida, né? Eu cresço, eu trago mais pessoas, eu vou. é, e tudo tem a ver com. Tá, mas você quer o quê? É. Qual que é o legado que você quer deixar, né? Eu acho que você entrou num ponto muito sensível e muito E importante, né? você sabe que é muito legal isso que a gente entrou esse ponto, porque este ano eu regredi em alguns pontos. E foi a melhor coisa. Por exemplo, o ano passado nós tínhamos uma produção, a gente chegou de um ano para o outro, triplicamos a produção em um ano, assim, o nosso movimento anual. Nós fazíamos, em média, 100, 120 vestidos por ano. No passado nós fizemos 400 Nossa. em um ano. Eu tive que preparar a equipe, aumentar, foi aquela coisa insana, aquela produção caótica. Psicologicamente me afetou muito, porque eu fiquei muito desgastado. Eu não conseguia, por mais que a gente conseguiu fazer tudo isso, com muita, com muita cautela e ao mesmo tempo dar o atendimento necessário que as clientes precisavam, enfim, eu não estava 100% feliz, porque eu estava cansado. Então aquilo acabou se tornando, e como é um trabalho muito individualizado, muito personalizado para cada cliente, é, chegou um momento que eu comecei a não ter prazer de fazer aquilo. Eu fiquei meio que automático. E eu tinha planejado nesses 10 anos, nos 10 anos de ateliê eu ia ter esse movimento. E normalmente quem te procura é alguém que quer a sua dose de Atenção, criatividade específica para o projeto dela, né? Né? exatamente. E aí aquilo começou a me causar alguns momentos de estresse, a ponto de eu não ter tanto prazer mais por aquilo. Porque é óbvio, você vai perdendo o tato, né? Aquele foco, aquilo só vai virando um número. E quando foi esse ano, isso é uma coisa que a gente observou na equipe, a gente começou a entender que precisava pisar no freio. Tipo, não. Falar não. Diminuir o Não para ritmo, né? cliente, não, não posso te atender com menos de 5 meses de antecedência. E olha que bacana, né? O que você está falando conecta muito com o que a gente estava falando ontem aqui, que é o PCI, né? Que é o perfil do cliente ideal. Quando a gente começa a abrir demais as frentes, começam a vir clientes que não são os clientes ideais, Uhum. né? Exatamente. E a gente tem, e a gente comentou ontem aqui sobre a questão das grandes marcas, né? Não existe Black Friday de grandes marcas. Não. E por quê? Porque eles têm muito claro qual que é o posicionamento deles, né? E agora você entrou num ponto que é Serviço. muito importante. Como é que você posiciona, né? Porque se daqui a pouco, né, você comentou de 400 unidades no ano, né? Se você Pensando numa produção é, sob medida, sob medida. personalizada. É. Então daí você começa a ver, né? Fala assim, tá, o que que
o meu cliente busca, É. que é uma personalização, né. E você sabe que depois desse processo do ano passado, a gente foi aos poucos galgando esses passos, né. Uhum. O ano passado nós estávamos em 13 pessoas na equipe e conseguimos atender a essa demanda. E esse ano eu falei: "Calma, eu acho que a gente conseguiu ter uma elevação no nosso orçamento de produto, de Uhum. budget, então a gente acabou subindo, porque eu precisava para manter Essa a estrutura toda, né. estrutura, e eu comecei a dar uma filtrada nesse sentido. Então, nós reduzimos as pessoas que estavam na equipe, que eram pessoas que eram contratadas freelancers e tudo Uhum. mais, e a gente conseguiu centralizar esse trabalho com a equipe reduzida, com a qualidade melhor, porque aí você Você fez tem um realinhamento, né. totalmente. E aí nós conseguimos, por exemplo, ter uma média com menos vestidos sendo produzidos com o valor agregado e tendo praticamente a mesma receita Você do ano passado. aumentou o ticket médio e aumentou a margem, Exatamente. né, É, e é. de forma e diminui o esforço, né. E esse é um Exatamente. trabalho muito importante que o empreendedor, você comentou de 12 anos, né, ele precisa fazer, senão chega um dado momento que você vai tendo recordes e recordes de faturamento e não de lucro, É, né. exatamente. Porque, querendo ou não, acaba sendo um ego, né. Sim. Faturei mais, a É, equipe não. cresceu, E tem só que mais vestidos, e se não. isso não for algo que traga prazer e que traga Não. resultado, não faz sentido E, também, né. e é engraçado essa questão que tudo está muito alinhado e atrelado. A gente conseguiu, eu, nesses 12 anos de ateliê, eu sempre fui um fissurado por trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu sinto prazer em trabalhar. E, e eu nunca tive problemas. Eu sempre trabalho até tarde ou eu trabalho aos fins de semana. E só que aí esse ano o Ed, né, que trabalha comigo, meu marido, ele falou assim: olha, nós não vamos mais folgar somente aos domingos, porque de segunda a sábado é um caos. E nessa história do ateliê, eu não fico ali sentado só atendendo as clientes. Então, eu faço o atendimento, eu compro o tecido, eu passo isso para a equipe, acompanho a produção, ou às vezes vou para a máquina e costuro mesmo, faço as Quer provas. dizer, você faz um piloto ali, né. Você até pilota Tudo, se tudo, precisar, né. tudo, tudo. Os ajustes, o acompanhamento, entrega final, e ainda eu acabava até o ano passado indo em todos os eventos, acompanhar as noivas, por exemplo. Isso chegou um momento do ano passado que eu quase tive um Burnout. burnout de desgaste. E aí esse ano agora, nesse segundo semestre, nós conseguimos pela primeira vez em 12 anos organizar onde nós trabalhamos de terça a sábado e conseguimos folgar de domingo e segunda. E aí você vê que até Oxigênio o cérebro, né. oxigena o cérebro e tudo mais, mas foi um processo, ainda está sendo um processo. Para mim, que sou uma empresa pequena ter essa saúde mental, física, para continuar produzindo. Então, reduzimos a jornada, né? Meio que o fim aí da 6 por 1, a escala, a Uhum. gente conseguiu isso no ateliê, mas dentro desse período que estamos na empresa, produzir muito mais em menos tempo. Então, você vê que, Ou seja, aumentou a produtividade, né, sim, aumentou a totalmente, produtividade. totalmente. E você comentou um ponto que é muito importante, que é justamente isso, né, você precisa ter um olhar também de gestor, né, porque além de ter a mente criativa, você também é um gestor disso tudo. É o mais difícil, mais Porque eu difícil. imagino que pessoas que têm um grau de É. criatividade são pessoas que não gostam de números, né. Não, é sempre uma instabilidade emocional, porque você trabalha com a imaginação, com a criatividade, com o sentimento. É muito sentimental e o trabalho que eu acabo desenvolvendo, enfim, e quem trabalha, quem tem esse perfil mais criativo. Então, era o meu grande receio. Eu sempre disse que quando eu comecei com o ateliê na época, lá no meu apartamento em São Paulo com a máquina de costura, eu falava que eu tinha uma máquina de costura e um sonho. Eu falava que eu precisava, e assim, zero capital, tá? Eu tinha a máquina e a minha força de vontade. Eu dizia que se eu passasse dos 3 anos de ateliê sem me endividar, sem ter um problema grave, eu conseguia começar a respirar. E foi exatamente isso. Nos 3 primeiros anos, literalmente, os vestidos que eu fazia. O meu primeiro vestido eu cobrei R$ 800 na época. Hoje, um vestido custa 10, 12, 15, 20 mil. Né?
Então, E assim, o vestido ele fica de propriedade da noiva? depende. Depende. Um vestido de festa, por exemplo, em números, né, eles custam a partir de 4.000 a compra. Já um vestido, aí depende muito do Sim, tecido, tem uma série de tem detalhes. todos os detalhes e a cliente vai desenvolvendo isso comigo. E os de noiva a partir de 10, por exemplo, a primeira alocação. Entendi. Então, eu faço para ela, ela usa e me devolve. E esse vestido fica disponível para uma outra noiva, caso ela queira. E aí pode ser. Aí o valor muda. Então ele tende a ir para metade do valor que essa noiva pagou. Né? Entendi. Uma locação de acervo. Mas é um caso. Chama locação de acervo. Isso, locação de acervo, que são os vestidos que estão lá. Mas o foco do ateliê acaba sendo sempre o sob medida. Sim. Porque as noivas que nos procuram, elas querem. Ela quer essa Ela exclusividade, né? quer, a maioria delas. E outro ponto, que dentro desses vestidos do acervo, eu não faço grandes ajustes. Então, primeiro que a noiva ela não vai chegar lá, ela vai ver uma baciada de vestidos. Eu brinco com elas, ela não vai ter acesso ao acervo. Ela vai viver uma experiência onde, através dessa conversa, É como se fosse um briefing, né? À medida que isso é uma consultoria de ela imagem. vai trazendo informações e você Exatamente. vai e fala assim, olha, Eu tenho dentro do que você está me falando, sei lá, você quer um nude, né? Você quer um tomara que caia, um justo, você quer. E exatamente dentro desse contato, a gente acaba fazendo essa consultoria. Então, mesmo que seja um vestido do acervo, que ela vai ter esse primeiro contato, é um atendimento mais direcionado e, principalmente, uma das coisas que eu prezo muito é o respeito ao corpo de cada mulher. E por isso que eu não gosto de fazer ajustes. Então, eu sempre digo que a roupa tem que vestir você. Você não tem que entrar na roupa. Então, eu já trago algo que dentro do corpo dela, do biotipo, da altura, a coisa mais deselegante para uma mulher, eu acho, assim, quando ela vai num lugar em busca de uma roupa, é não ter a roupa que sirva para o corpo dela, ou você colocar algo que seja muito grande ou muito justo. É, você fazer caber, né? É que fica uma coisa muito deselegante, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre o custo de um convidado dentro de um evento, dentro de um casamento, né? Que é um ponto que eu sempre converso com as minhas clientes, que é, eu acho de bom tom você colocar no convite um direcionamento de que tipo de traje a pessoa deve usar, Investimento. de vestimento. É um evento e isso exige uma etiqueta. Então, eu fico desesperado quando eu vou em casamentos e às vezes eu olho para os convidados, a pessoa não teve o mínimo de cuidado, de carinho em colocar uma roupa para estar ali. Fez uma calça jeans, né? Uma camisa polo, né? Não é um evento que você vai ali no barzinho da esquina com os amigos no happy hour. Eu sempre falo, é muito. Aí eu olho pra noiva, ela investiu 15 mil reais no vestido dela, só no Só vestido no dela, vestido. e a pessoa tá ali de tênis, por exemplo, tá? É, eu acho que isso é um cuidado, é um respeito. E a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o custo de um evento, de um casamento. Cada convidado ali tem um valor para estar ali. E principalmente, né, você falou da questão sentimental, né? Cada convidado, ele ocupou um lugar provavelmente de alguém que ficou na lista de espera, né? É tipo seleção para a Copa do Mundo, né? Tem Exatamente. 150 possíveis convidados, mas só vão 23. E se você está entre os 23, é porque você é especial para estar ali. Você já foi, quer dizer, você já passou por várias seleções, né? Exatamente, um filtro ali. Então, eu sempre digo que eu acho um desrespeito, às vezes as pessoas me criticam, eu até falo para algumas pessoas, mas não acho nem um pouco de bom tom a pessoa não se preocupar para estar num evento como num casamento. Então, eu já cheguei num casamento que a pessoa estava de bermuda, sabe? Isso me dá. E não é ser fútil. Eu acho que nós vivemos uma sociedade e os eventos, as situações exigem formalidades e Você não agora. vai usar um terno numa praia, né? E também não vai usar uma bermuda num evento Exatamente, social, né? social. Então, sobre essa questão dos convites é algo muito importante que eu acho legal a gente, até se tiver noivos ou pessoas que estejam assistindo, não é deselegante.
você pôr no convite o tipo de traje, se é um social, se é um passeio, se é um esporte fino, um social completo, gala, enfim. É importante até para os convidados entenderem que tipo de evento eles estarão. Porque às vezes os noivos são simples, mas Ficam preocupados, né? E às vezes você tem aqueles familiares, às vezes, que são de longe, né? Que muitas vezes assim, olha, o meu tio nunca usou terno, né? Se for para ir com a roupa especial, ele não que vai. bom, não vai. Eu já tive um problema assim, família. A gente teve um evento e eu tenho muito essa questão. A roupa para mim é algo muito importante, porque é uma comunicação, eu acho que é um cuidado, enfim. E eu trabalho com isso, obviamente. Mas a gente teve até o caso do nosso casamento, que nós colocamos no nosso convite, porque às vezes, e principalmente agora, né, que você às vezes tem muitos casamentos só acontecem no campo. Sim. Então, às vezes as pessoas, claro, ninguém tem obrigação de saber, mas você coloca, é a fazenda, o casamento vai ser na fazenda, ou na chácara, ou enfim. E aí a pessoa acha que ela pode ir um pouco mais, e nem sempre é assim. Mesmo o casamento no campo, ele exige uma certa etiqueta, uma postura em relação à roupa. E, e eu já tive um evento onde, da minha família, que foi o batizado da minha sobrinha, por exemplo, e eu montei um grupo para que todos estivessem numa paleta de cores específica, porque era um evento de manhã, num domingo, um batizado, e a minha sobrinha usou um mandrião, que é aquela roupa de batismo tradicional, que a minha mãe usou há 62 anos atrás, que foi feito pela minha avó. Ou seja, é algo que já vem de família, né? Sim, a minha avó já tinha esse cuidado. E aí eu quis que a minha sobrinha usasse, falei com a minha irmã, né? Enfim, falei, gente, é uma roupa de princesa aqui. Eu falei, eu não quero ninguém de preto nesse batizado, porque é um evento de manhã e a gente tem que estar ali, de certa forma, para tirar foto com ela. Sim. Então, houve um pequeno estresse, né, de alguns membros, assim, da família. E eu falei, bom, se você não quiser usar esta roupa, como eu estou dando fotógrafo, nas fotos você não vai estar. Não, não. Porque eu tinha feito toda uma preparação para aquele momento, que é muito especial para minha sobrinha, para nossa família. Então, o mínimo era ter esse cuidado, esse zelo. Eu penso que assim, uma vez você sendo convidado, acho que o mínimo que você tem que fazer é respeitar as regras, né? E aqui a gente costuma falar, né? Minha casa, minhas regras, né? Exatamente. Esse cuidado precisa ter, né? E o empreendedor, ele precisa entender que a empresa dele também precisa ter regras. Senão, você começa a personalizar de acordo com o que as pessoas querem, não aquilo que você quer entregar. Com o seu ideal, com a sua política. Você vê, outro dia tem uma marca de carro que cancelou aí um cantor canadense, né, que é um desses teens, porque ele trocou a cor do carro. Então ele passou a ser persona não grata na marca. Uau! Porque ele foi lá e simplesmente ele mudou a cor do carro, assim, essa paleta de cor não tem, nossos carros não são dessa cor. Então a partir de agora você não vai ter mais os nossos carros. Pronto. E é uma pessoa famosa, então essa questão do posicionamento da marca ela é muito importante, né? Exatamente. E aproveitando isso, né, você estava falando de convidados, né, o seu casamento aí foi um grande acontecimento, né? Conta um pouco sobre, já entrando, né, como você falou da sua sobrinha, essa questão aí do cuidado que você teve aí e da sacada que você teve de todos os convidados estarem com a mesma roupa. Foi algo muito natural isso que aconteceu no nosso casamento. Ed, hoje estamos juntos há 10 anos. E o ano passado a gente decidiu casar. E a ideia era fazer uma festa pequena para as pessoas mais próximas, mais íntimas. E dessa história da organização do casamento, a gente acabou escolhendo um espaço aqui na nossa região. A gente queria muito casar no inverno, porque eu odeio transpirar. E eu acho que sol precisa... Para ter sol, é bom na piscina, na praia. Durante o dia, em dias normais... Eu particularmente gosto do frio também. Eu amo. E aí veio a calhar que também, no dia 12 de junho, que foi quando nós nos casamos, fez 10 anos que eu tinha pedido o Ed em namoro. Então foi uma data muito especial, o Dia dos Namorados, e enfim. E as pessoas que nós escolhemos para estar nesse dia, lógico que nós temos muitas pessoas queridas que nós gostaríamos que estivessem ali, mas infelizmente seria impossível, porque a gente conhece muita gente, então acabamos fazendo uma lista bem enxuta com 80 convidados, e dentre esses convidados, todas aquelas mulheres já tinham sido vestidas por mim.
Então, em algum momento, seja no casamento, seja numa formatura, teve ali clientes que têm várias roupas que eu já fiz, a gente acabou pensando, poxa, um casamento de estilistas, como que elas vão usar roupas de outros lugares? Não faz muito sentido. Né? E, e aí começou o caos, porque a gente tinha a organização do casamento e a ideia de talvez fazer esses vestidos que começamos em março, 3 meses antes, com a produção do ateliê em andamento. Ou seja, entrou um projeto extremamente específico e volumoso, né? Muito, em pouco tempo. E aí foi Sob medida. sob medida uma a uma. E eu não tinha esses vestidos. Então a ideia realmente, como era um momento muito especial para a gente e para elas também, porque são pessoas que estão com a gente, algumas desde o início do nosso relacionamento, é, era a gente criar algo que elas. A minha ideia era o que você sonhou em usar em vestido e você não pôde usar. Essa era a minha pergunta para as nossas convidadas. Começou o briefing assim. É. E aí, como era o nosso sonho, qual é o seu sonho com uma roupa? E aí, a partir dessa história, a coisa despontou. Então, por exemplo, tinha convidadas que tinham o sonho de usar uma cauda de 2 metros. Nós vamos fazer uma cauda. Não tem noiva, então você pode usar o que você quiser. Ah, eu morro de vontade de usar um laço gigante nos ombros. Eu gosto de flores, maxi flores. Então eu fui Era colocando uma coisa bem, como diz, praticamente virou um Met Gala, sabe? Porque foi um processo. o baile da Vogue. Foi um processo divertido, porque eu pude colocar todo o meu potencial, eu já conheço o estilo de cada uma, com uma pitadinha um pouco mais de conceito. E aí você trouxe uma personalização específica, né, de cada mulher que estava ali, ela Exatamente. trouxe um pouco da alma dela. E colocamos a paleta toda em preto. Que daí eu conseguia manter um padrão visual estético para todos os convidados e ao mesmo tempo explorar possibilidades através dos vestidos. Na verdade, eram vestidos de noiva preto, basicamente isso. E surgiu aí como é que surgiu a ideia? Foi justamente no sentido de, nossa, eu vou aproveitar o meu casamento para tornar ele um acontecimento, ou o fato de, por exemplo, ter ido para lá no G1 foi algo que aconteceu naturalmente ou já era alguma Não, coisa... aconteceu naturalmente porque a gente, o princípio era, não podemos deixar nossas amigas usar roupas de outros lugares. Se nos dias especiais das vidas delas, nós fizemos, então no nosso dia também a gente vai fazer. É que foi tomando uma proporção e visualmente, esteticamente, ficou muito diferente e muito bonito. E aqui isso começou meio que a ser disparado, porque você não costuma ir num casamento onde todas as pessoas estão de preto. E todos os vestidos foram feitos pelos noivos. Então eu acho que a gente não imaginou que ia virar essa repercussão. Imaginamos sim que ia ter um burburinho, né? Até Uma coisa mais regional, né? Regional, e até porque estamos numa região pequena, onde as pessoas acabam, né, Se conhecendo o nosso conhecem, né? trabalho e tudo mais. E eu trabalho com casamentos, então, obviamente que tinha muitas noivas ali olhando para saber o que ia acontecer Exato. nesse casamento. Mas a gente não imaginou que ia tomar essa repercussão. E nós não estávamos preocupados, assim, com essa visibilidade que acabou tomando. A gente só queria que fosse bonito, entendeu? E que os nossos amigos se sentissem muito especiais. Então, além da roupa, foi muito interessante porque todo o processo do casamento foi vivido com todos os convidados. Nós encontramos todos os nossos convidados no mínimo 3 vezes antes do casamento. Ou seja, Todos. criou realmente uma experiência, né? Foi. O casamento acabou sendo realmente uma experiência Foi uma única, experiência né? incrível. Que não foi só no dia da cerimônia, né? Não. Então foi muito especial viver isso com os nossos amigos. Então nós fazemos jantares em casa e aí depois essas amigas iam pro ateliê fazer as provas. E todo o processo de desenvolvimento do casamento acabou ficando até um pouco maior do que a gente esperava, justamente porque os vestidos ficaram mais luxuosos. Então, por exemplo, nós não servimos cerveja no casamento. Só foi vinho. 4 tipos de vinhos. Por quê? Como que uma mulher com uma luva e um vestido com uma cauda ia segurar uma lata de cerveja, uma garrafa de cerveja? Não combinar. Não ia harmonizar com aquele conceito do casamento. E aí nós tivemos esse cuidado para que realmente... Eu odeio, desculpa, vou ser criticado.
Se você não consegue ficar num salto a noite inteira, então não coloque. E eu abomino chinelo em festa de casamento. Me desculpem as pessoas que estão ouvindo isso e que colocam chinelo, cada um coloca o que quiser no seu casamento, mas eu sempre falo para as minhas clientes, se você não aguenta ficar num salto, não usa. Não use. Porque a coisa mais deselegante é você estar numa festa e chegar, tirar o sapato. Então, isso era uma das coisas que Chega eu uma hora que a festa vira uma. não, eu tenho alguns toques em relação a isso. E aí teve essa preocupação, eu falava para as amigas, ó, não coloque salto alto, porque nós vamos ter atrações no casamento e a gente vai se divertir muito. Então, por favor, fique confortável para colocar um salto que você se sinta bem, mas não vai ter chinelo. Eu não gosto. E não vou deixar arrastar os meus vestidos no chão, entendeu? Eu falava bem assim para elas brincando. Óbvio que eu contratei uma massagista, uma massoterapeuta, para dar um pouco de conforto para elas. Então, no Sim. decorrer da noite, É porque elas tinham um querendo ou não momento. gera um pouco de tensão também, né? Exatamente. Então, entre um intervalo e outro, elas sentavam e vinham as massoterapeutas para dar uma relaxada nos pés e elas voltavam para o salto. E, enfim, então todo o casamento foi tomando uma outra proporção. Nós mudamos o cardápio, as atrações nós não gostamos muito, assim, nosso perfil musical. A gente não gosta muito de sertanejo, de pagode, de rock. Eu tenho um pouco não ouço esse tipo de música. Então a gente falou, e agora? O que a gente vai colocar nesse casamento? Aí nós conseguimos contratar o ABBA e o Bee Gees Cover, porque nós somos apaixonados pela década de 70. Nossa, Bee Gees, hein? Não, Falar aqui a gente toca Bee Gees todo dia, né? Falou assim falou que a Alexia aqui já sabe. Eu chego perto da Alexia e falo assim, ela, Bee Gees ou Tim Maia? Ou Bee Gees ou Tim Maia, né? eu amo os anos 70, por mais que eu não tenha vivido nessa década, mas eu cresci ouvindo isso com os meus pais. E o Ed também. Uhum. Então a gente trouxe uma atração que tinha a ver com o sei. Então foi muito romântico, por ser Dia dos Namorados, as músicas, enfim. Todo mundo curtiu. E para encerrar, óbvio, que nós trouxemos o Vai Vai, né? Que é a escola de samba. Inclusive você saiu de destaque esse ano e vai sair ano que vem também, né? Sim, sim, sim. A fantasia já está sendo produzida. Eu estou muito feliz. É uma escola de samba que é maravilhosa, tradicional há mais de 95 anos. E a gente tem a honra de fazer parte dessa história. E eles vieram também no nosso casamento. É muito bacana. E aí, depois do casamento, como é que foi a questão dos negócios, né? Porque, querendo ou não, repercutiu, você saiu no portal, né, de notícia da Globo, né? E a Cláudia. revista Cláudia, né, que também é uma revista de moda, e querendo ou não, vai chegar um dado momento que o que era para ser uma atração se transformou aí, provavelmente, num monte de contatos Sim. que vieram de forma orgânica, praticamente, né? Exatamente. Muitas pessoas, como eu disse, os vestidos das nossas convidadas eram praticamente vestidos de noiva, em preto. Uhum. Então, muitos dos vestidos que nós fizemos para as nossas convidadas estão sendo reproduzidos agora em versões de festa, em outras cores, e noivas, porque nós conseguimos, no dia do casamento, a gente quis registrar tudo isso. Então, por mais que não era o foco, obviamente, em ficar vendendo, mas a gente queria um registro, porque são obras que nós fizemos e a gente queria isso com muito carinho registrado. Então, nós fizemos vídeos, contratamos as equipes para fazer o registro do casamento, das convidadas, para a gente ter isso depois. E as pessoas chegam com as fotos das nossas amigas. Ah, eu quero esse vestido aqui, eu gostei deste vestido. Então, de certa forma, isso sim já reverberou, está reverberando para a gente, para o ateliê. Muitas pessoas começaram a ter o nosso casamento como inspiração. Então, nós já vimos, acho que uns 3, 4 casamentos com os convidados todos de preto, né? Até teve essa semana, não digo que ela deve ter visto o nosso, mas teve uma cantora sertaneja, eu não sei quem é, me mandaram. Todos os convidados essa semana estavam também todos de preto. Então, a gente viu uma tendência muito interessante e Você acabou ditando uma tendência, né? de certa forma, a gente é um movimento talvez que esteja acontecendo no mundo, mas aqui no interior, pelo menos, nós somos um dos primeiros a trazer E esse. aí é muito importante quando a gente fala dessa questão do criar, né? Porque eu falo que quem copia só copia o que o outro mostrou, né? E quem tem a capacidade de criar ou de fazer algo diferente, ele consegue muitas vezes lançar algo e já ter alguma coisa ali para a próxima etapa, de Exatamente. forma que quem copia não vai saber a sequência, né? E é sempre um risco, porque, por exemplo, a gente teve comentários que as pessoas, nossa, mas que estranho, todos os convidados de preto pareciam um funeral. Só que assim, é o nosso gosto, nós gostamos muito dessa cor.
E eu acho que sempre quando você inova, você tem que estar meio que aberto também a essa questão das Eu críticas. sei como é que é isso, né, quando a gente Uhum. faz alguma coisa que está fora do 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 padrão. padrão, automaticamente você é Sim, criticado